Yes. Ele está dizendo que o nome dele é professor Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e durante 20 anos ele está escavando sobre os reis de Judá. Isso, reis de Judá, que tem toda uma discussão ao redor disso, se, por exemplo, o rei Davi e o rei Salomão existiram ou não. Então, ele conseguiu demonstrar não somente que eles existiram com as escavações que ele fez, mas também demonstrar que eram reis bem significativos, que não eram apenas uns reis, figuras históricas, figuras simples. Tá? Então, a grande contribuição, e vou acrescentar também as palavras do Sayão, a grande contribuição do professor Garfinkel é no estudo das figuras históricas de Davi e Salomão, que são referências mundiais de todas as culturas. Todas as culturas conhecem essas duas figuras bíblicas. Então, podemos também, hoje em dia, graças ao professor Garfinkel, falar sobre essas figuras históricas de uma perspectiva arqueológica. Uma coisa que é importante, que o pessoal não faz ideia, nós estamos falando de arqueologia. E arqueologia é uma coisa muito antiga, muito velha. Arqueologia é estudo do passado, qual é a tradução? Estudo do passado a partir dos objetos encontrados que são estudados para mostrar como era a vida daquela sociedade dos tempos antigos. Então a gente tem as ruínas, né, os artefatos que trazem essa informação. Agora, a coisa curiosa que a maioria das pessoas não sabe é que a velha e antiga arqueologia é uma coisa nova. Então a arqueologia só começa mesmo a acontecer a partir do século XIX. Por que ela demora tanto? Porque não houve esse caminho de organização científica. Depois que a Europa passou por um processo de organização científica e houve a possibilidade de se interessar pelo estudo profundo da história, isso aconteceu, até porque a terra de Israel e a região em volta, ela estava na época ocupada pelo Império Otomano Turco, certo, que não tinha esse tipo de interesse. Quando nós tivemos cristãos e judeus estudando, chegando naquela região, começou-se a pensar, peraí, mas tudo aquilo que a gente conhece, porque tem que lembrar disso, né? Você lê a Bíblia, você lê os textos antigos, mas que chegaram para nós por meio de traduções, o que a arqueologia trouxe para a gente de conhecimento linguístico, de conhecimento histórico, de conhecimento cultural, de conhecimento de organização social, antropológico. Eu sei, vou dizer assim, Vilela, talvez o Ariel pode até me corrigir, multiplicar por mais de 1000 o conhecimento que a gente tem. Então, que assim, quem leu a Bíblia no século XVIII, por exemplo, né, você viu que o sino já bateu para confirmar. Então, alguém tá tocando o sino aí. No século XVIII, não tem comparação, né? Então nós temos um admirável mundo novo através da arqueologia. Então hoje a conversa aqui vai pegar fogo, especialmente com o Dr. Garfinkel aqui falando de coisas especiais pra gente. Eu imagino que antes de existir a arqueologia, as pessoas achavam itens, objetos antigos. Eu não sabia o que era. Não sabia o que era, usava. Tinha gente que usava até como parte da casa. Assim, porque viu lá, achou num canto e colocou lá. Gruda na parede. Pra você ter uma ideia, até 1960 não havia nenhuma prova da existência de Pôncio Pilatos. Então aquilo que o professor falou aqui, de que o texto bíblico está dizendo uma coisa, mas a gente não tem como confirmar se isso é um discurso literário ou se é uma coisa que se verifica na história, ninguém sabia. Aí a escavação em 1961 no Teatro de Cesareia, o pessoal pode até mostrar aí, né? É o Teatro de Cesareia, que eu estive lá contigo. Pois é, então, ali eles acharam uma placa comemorativa, né, em homenagem ao imperador Tibério, que foi imperador de Roma do ano 14 até o ano 37, e dizendo que o prefeito, ou seja, o governador da província da Judéia era o senhor Pilatos. Pronto, aí acabou a conversa de que Pilatos é um personagem inventado. Fictício, né? Pilatos existiu de verdade, né? Agora você imagina, o Museu de Israel, só o Museu de Israel tem 500 mil de peças. Imagina o que a arqueologia tem a nos ensinar sobre a realidade do passado. E aqui temos hoje essa conversa tão legal para falar sobre o assunto. Esse é de Cesareia? Mas eu mandei esse é um teatro. Mas mostra a placa. A placa. Vê se acha a placa de Pilatos. Isso aí parece um... Acho que é Beit Shean, não é?
Parece Beit Shean. Yes, Beit Shean. Parece. Esquitópolis. Esquitópolis, uma das Decápolis. Aquela que eu passei para vocês. Mas assim, só para acrescentar uma questão, com o achado da inscrição de Pôncio Pilatos, não somente descobrir que Pôncio Pilatos realmente é isso. Olha lá. Isso. Onde está escrito? Ajuda Olha a lá, gente. olha lá. Você vê Tibério Tibério. e Pilatos. Dos Pilatos. Pôncio Pilatos. É. Mas Isso é mais tava onde? profundo que isso, porque é uma prova que figuras que aparecem, nesse caso, no Novo Testamento, nos Evangelhos, eram figuras históricas. É, porque Tipo- esse é um dos argumentos de quem quer Então, descredibilizar é. a Bíblia, né? De que- Então, antes da arqueologia, tinha gente que dizia assim, os documentos do Novo Testamento só surgiram no IV século. É. Havia um estudioso chamado Ferdinand Bauer, da escola de Tübingen, que ele dizia isso. Agora, quando o pessoal teve a condição de fazer a pesquisa concreta, falaram, não, peraí, o texto não pode ter sido tão posterior. O estudo linguístico mostra de que época e que tipo de grego é esse, e a arqueologia vai mostrando as peças E para depois você. o teste do carbono, para Claro. Sim, saber. tem muitos Aí elementos. começa a ficar mais preciso, né? Tá certo. Você queria comentar alguma coisa? Não, é essa questão da historicidade, contexto histórico dos evangelhos, nesse caso, e concordo com o professor Sayão, pastor Sayão, de que realmente tem pessoas que achavam que tudo lenda, tudo isso não existiu. E tem alguns, a gente conversava outro dia, Sayão, sobre, tem agora alguns que falam que Jesus não existiu. É. Né, por exemplo. E tem mais provas históricas sobre Jesus que sobre Júlio César. Você já ouviu alguém falar que Júlio César não existiu? Ou que Pois é. Alexandre o Grande não existiu? Então, assim, é mais provocativo. E só para acrescentar, também tem evangelhos que se encontram no século II. Né? Então, textos de evangelhos que já não pode ser do século IV, então. Entendi. Professor Youssef, alguns acreditam que Jesus nunca existiu e que é uma invenção romana do século III. O senhor poderia esclarecer isso aos menos entendidos? I'm going to translate. Many people say that Jesus did not exist. It's an invention of Rome. I know that it's not your period. In the 30th century. Yeah, it's not your expertise, but people say it's an invention. What can you say about this? I never read a scientific article about it, so this is what popular rumors in the public. Ele nunca leu um artigo assim científico sobre o tema, porque não é o período que ele se especializa. Mas apenas rumores populares sobre sim. o assunto. Tá. So I really have nothing to say about it. Não tenho nada para dizer sobre isso. E você, Sayão? O que a gente pode dizer sobre Bom, então, provas arqueológicas? a mesma coisa que a gente fala sobre Davi e Salomão, quando você está estudando a antiguidade, é difícil você ter alguma coisa diretamente da pessoa, né? Então, quando a gente lê o Novo Testamento, antigamente, os críticos diziam, né, esses textos são posteriores. Hoje você não pode mais dizer isso. Mesmo os mais críticos vão dizer que os documentos mais posteriores do Novo Testamento seriam do segundo século. Mas a maioria, inclusive você pega um indivíduo como o John Robinson, que escreveu um livro Honest to God, que era bastante crítico, nem era uma pessoa de muita fé, ele diz, olha, todo o Novo Testamento tem que ter estado pronto no primeiro século. Então, dizer que as histórias surgiram mais tarde, ela é complicada. A segunda questão, ainda que você não tenha uma prova concreta de Jesus, nem poderia ser o caso, o texto bíblico diz que ele ressuscitou, então seria um problema para o próprio cristianismo, achamos um osso de Jesus, né? Seria complicado, né? Mas o que você tem? Você tem referência, duas em Flávio Josefo, uma discutível, a outra dificilmente. Você tem uma referência que vem da obra de Suetônio, que fala dos problemas que estavam acontecendo em Roma na época de Cláudio, por causa de um tal de Crestus, que é muito ligado a isso. Você tem a inscrição de Luciano de Samota, referência dele, e referência especialmente de Tácito, do segundo século, que falam de Jesus e dos seus seguidores, né? Então, Que foi crucificado no tempo de Pilatos. exato. Então, Gente, como é assim? uma fonte Então, independente. se você quer crer em Jesus do ponto de vista da fé, ou se você se considera cristão, é uma coisa. Mas hoje, na academia, você dizer Jesus nunca existiu, é muito difícil. É uma minoria.
Uma minoria vai dizer uma coisa dessa, porque realmente foi... E veja assim, houve uma controvérsia logo no começo, né, do segundo século, com a tradição judaica, especialmente depois da época de Bar Kokhba, e com a igreja chamada paleocristã. E qual seria o argumento principal do judaísmo da época, que se opunha ao entendimento de que Jesus era o Messias? O que eles deveriam dizer? Se eles tivessem esse argumento dizendo, ó, esse homem nunca existiu, eles teriam usado. Por que não, né? Mas por que não usaram? Porque isso não estava no radar de ninguém. Muito estranho você ver um movimento que tem um impacto social, político e religioso tão forte com base em ninguém. Tinha muita gente interessada em provar a não existência dele. Por que nunca conseguiram? Exatamente. Quando era mais próximo da época dele. Essas ideias só surgem no contexto mais cético do tempo recente. Claro. Porque isso não era um argumento. Então, é muito difícil você realmente, com seriedade diante desses elementos, dizer. E outra coisa, né, que existe um professor extraordinário lá de Jerusalém, né, o Davi Flusser, que não era cristão, nem era judeu messiânico. Ele estudou, o homem era um especialista, poliglota, antropólogo, estudioso. Ele estudou profundamente e ele entendeu que Jesus era uma espécie de rabino que viveu uma vida judaica, e os estudos dele com aquilo que foi descoberto no Mar Morto e com o entendimento da época do primeiro século bate muito com aquilo que o Novo Testamento descreve em termos de sociedade, de situação religiosa, política. Então, assim, é complicado. E eu acho que uma das coisas muito interessantes do Novo Testamento é que o Novo Testamento tem alguns relatos muito estranhos para alguém que quer criar uma ideia para fabricar e vender para as pessoas. Por exemplo, o relato da ressurreição de Jesus. Quem é a pessoa que aparece como protagonista? Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Ninguém. Uma mulher que tinha demônios da Galileia. Se alguém quer montar uma ideia religiosa para vender, ele dizia, ó, o rabino mais importante de Jerusalém, que conhecia a lei, foi lá e viu. Mas não tem isso. Então esses relatos, eles não são, do ponto de vista técnico, criados para vender uma ideia. Agora, se a pessoa acredita ou não, do ponto de vista da fé e da doutrina, aí é uma decisão de cada pessoa. Agora, negar a historicidade... E tem um argumento muita coisa. acrescentando que eu concordo 100% com o Sayão. Se você vai criar um Deus, cria um Deus melhor, um Deus romano. Um Deus romano vencedor. Não um Deus que é crucificado. Deus que é humilhado. Se você é um Deus romano no século IV, vai criar um super-herói, um super-homem que venceu, bateu. Não que dá outra face. Não um Messias sofrido. Que dá outra face. O romano vai criar uma divindade... Jamais um romano criaria uma coisa assim. Uma divindade judaica que morre crucificado. É muito doido, é um tiro no pé absurdo. É um tiro no